Paciente com dor musculoesquelética, seja na coluna, quadril, ombro, joelho, pescoço, ATM, cabeça. Se você acredita que o seu exame de imagem vai encontrar a causa da sua dor, você está muito enganado e não é culpa sua. Existe uma cultura na área da saúde onde os profissionais falam que você vai tratar a causa da dor. E isso é extremamente errado. O que a gente trata são as influências que fazem o paciente perceber mais dor. Lembre, dor é sempre multifatorial. É sensação, é emoção, é pensamento. Tudo junto e misturado, e isso não quer dizer que você tem um problema na sua cabeça, que isso não é um problema físico. Lembre, o psicológico está na sua mente. O psicológico está na sua mente, que está no seu cérebro, que está no seu corpo, portanto, é físico. Essa distinção entre físico e psicológico é apenas didática para as escolas de profissionais de saúde na psicologia, na fisioterapia e na medicina abordarem conceitos específicos. Mas na realidade clínica, no skin the game, aqui no consultório, isso não tem separação, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem que aprender a identificar, principalmente nos pacientes que têm variabilidade no sintoma, de manhã tá ruim, eu passo 2 dias bom, 3 dias ruim. Quando um profissional chega para ele e faz um exame de imagem, ele vai tentar justificar essa dor como uma inflamação, uma doença, alguma lesão. E aí onde é que a gente entra? A gente entra com testes físicos, provocativos e funcionais. Vou dar um exemplo básico aqui. Um exemplo básico, na sua coluna lombar existem várias fontes de sintoma. Então tem articulação facetária, tem o ligamento, tem o nervo sinusvertebral de Lusca, tem o nervo ciático, tem o nervo femoral, tem o nervo obturatório, tem o nervo cutâneo lateral femoral. Na sua coluna lombar tem a articulação sacroiliaca, tem o gânglio ímpar lá no cóccix, né? Tem o plexo lombosacral. Todas essas estruturas tem testes provocativos. Então, se a fonte de dor for essa estrutura, durante os testes do exame físico, o paciente vai sentir a dor do dia a dia dele. O que é que acontece? Existe um tipo de dor específico chamado nociplástico ou um tipo de dor específico chamado nociceptivo, químico, não inflamatório, que é de origem indetectável. O que quer dizer que é de origem indetectável? Quer dizer que a causa da sua dor não pode ser encontrada através dos testes físicos. E aí a gente tem que fazer uma abordagem cognitiva, comportamental. Porque quando o paciente tem um diagnóstico de dor, ele automaticamente tem medo e tem um comportamento de antecipação da experiência de dor. Isto é, o movimento que a gente vai pedir para ele fazer, ele ainda não está sentindo a dor, mas ele tem medo que essa dor apareça. E aí o que é que a gente faz? A exposição gradativa. A gente mostra, ó, sua dor está aparecendo, está sendo produzida, você não está ficando pior, e à medida que eu vou colocando movimento, a gente vai colocando carga, você não piora e do nada você começa a não sentir dor. Isso quer dizer que o sistema nervoso central desse paciente com dor está íntegro, está funcionante. Quer dizer que eu tenho analgesia endógena, o meu cérebro é capaz de liberar os analgésicos que os medicamentos dão. Agora a gente tem que ter muita humildade, porque existem pacientes que apresentam resposta limitada ao tratamento. Por que resposta limitada? Porque às vezes o paciente vem achando que vai zerar a dor. E mais da metade dos pacientes não zeram. Cerca de 55% dos pacientes não zeram a dor. Eles melhoram 50%, 60%, 70%, 80% da condição inicial. Eles destravam os principais movimentos que estavam bloqueados. E eles recuperam a função, isto é, a habilidade de caminhar, a habilidade de jogar futevôlei, a habilidade de lavar pratos, de estender roupa no varal, de vestir camisa, de vestir peça íntima, calça. Não, essas habilidades funcionais, elas vão ficar preservadas e o paciente vai entender, ó, realmente eu faço, eu sinto até dor durante, mas eu não fico pior depois. Quer dizer que meu corpo aceita essa atividade. Então eu preciso ir expondo esse paciente gradativamente para ele ir melhorando.
para ele ir melhorando, e ao longo do tempo ele mesmo vai fazendo o programa de movimentos que a gente ensinou para que ele não precise mais da gente. Em alguns casos a gente tem que encaminhar para um anestesiologista, porque o anestésio vai colocar uma medicação específica que vai reduzir a excitabilidade do sistema nervoso central para que o paciente perceba menos dor e a gente consiga evoluir mais ainda nos movimentos. Às vezes o paciente vai precisar tratar com um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, porque, repito, movimento é comportamento, antecipação da experiência de dor é comportamento, que vem por uma via de aprendizagem, a via de aprendizagem associativa. O paciente sabe o que fez aquilo, sabe o que estava acontecendo no momento que a dor aumentou, e ele começa a associar que toda vez que fizer aquilo vai sentir dor. Quando antes de ter a dor, antes da dor aparecer, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, antes da dor aparecer há 2, 3 anos atrás, no bright spot, um ponto no tempo da vida do paciente que ele não tinha dor, ele fazia todas aquelas atividades e não sentia dor. Só que o cérebro memoriza as situações e associa as situações de forma quase catastrófica, porque é o instinto preservativo da nossa biologia evolutiva. Então ele só vai memorizar que aquela situação foi aversiva, e ele vai começar a antecipar essa experiência, e quando ele continua antecipando essa experiência por procurar profissionais que não trabalham baseado em ciência antes de fazer um tratamento científico, o que vai acontecer? Ele vai perpetuar o quadro de dor por mais de 3 meses, e a estrutura, a forma e a função do cérebro vai modificar, principalmente substância cinzenta, substância P, glutamato, bulbo rostroventral medial, trato espinotalâmico lateral, pode ter hipertrofia dessas estruturas, aumento da excitabilidade dessas estruturas, e o paciente está perpetuando dor por um longo período porque foi mal gerenciado inicialmente no quadro dele. Então, assim, às vezes parece técnico demais e não ser uma linguagem muito clara quando você que é seguidor, você que é um fisioterapeuta que está se formando não está entendendo, mas é aí que a gente entra. Você tem que tirar a sua dúvida. O que não ficou claro dessa linha dos stories que eu acabei de falar? Você ficou com alguma dúvida? Você tem algum problema de dor que não está melhorando, que sua expectativa era uma e acabou não sendo alcançada? Você tem alguma dificuldade no trato desse perfil de paciente com dor crônica e não está conseguindo evoluir? Coloca aqui na caixinha que eu te respondo ao longo do dia de consultório, baseado na nossa experiência clínica e nas principais pesquisas científicas que a gente vem divulgando aqui, beleza? A qualquer momento eu volto aqui para falar com vocês. Grande abraço!